A graça e a paz do Senhor, meus amados. Shalom. Estamos hoje no nosso dia 89. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse dia 89. Vou marcar aqui. Nós vamos ler agora a nossa palavra. Vamos começar o livro de Juízes. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero, antes de começarmos a orar, é o que o Senhor vai fazer hoje. Meu Deus, eu agradeço. Eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Vem, Jesus, fala nos nossos corações. Faz aquilo que tu faz, tudo aquilo que tu queres. Revela a tua palavra a nós. Em nome de Jesus, faz o teu querer e teu realizar. Nos abençoa. Traz o extraordinário para o nosso dia. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos ler o livro de Juízes. Vamos começar no livro de Juízes. Capítulo 1. Capítulo 2. Antes de começarmos a leitura, pega aí o seu... Toma seu café. Enquanto você toma seu café, dá aquele like abençoado no vídeo. Aquele like bem abençoado no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa as notificações para que o YouTube entenda que você quer receber todas as notificações dos novos vídeos que aparecerem no canal. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder e comenta nesse vídeo tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida e o que o Espírito Santo tem falado ao teu coração, em nome de Jesus. Dito isso, vamos partir para a nossa leitura. Juízes, capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra na mão dessa tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco, a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhe caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhe entregou nas mãos dos cananeus e dos fariseus. E em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque compraram Adão e Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adão e Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam-no. E prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adão e Bezeque disse: reis, a quem havia sido cortado os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E os levaram a Jerusalém, onde morreu. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e tomaram. Mataram seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois, os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas de Negueb e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome
Antes era Kiriat Arba. E derrotaram Casai, Aimã e Talmai. Dali, os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Gabi, e antes era chamada de Kiriat Sefer. Então Caleb disse: darei a minha filha Acsa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. Caleb ligou a sua filha Acsa por mulher. Esta, quando foi morar com Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ele desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu essa terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está no sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamado de Orma. Também conquistaram Gaza, Askelon e Ecrom, com seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região montanhosa, a região das montanhas. Porém, não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carro de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebron a Caleb, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até os dias de hoje. A casa de José atacou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saiu da cidade e lhe disseram: mostre-nos a entrada da cidade, e queremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores a fio de espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos Heteus e edificou uma cidade. Ele deu o nome de Luz, e este é o seu nome até o dia de hoje. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean, nem os de Tanak, nem os de Gó, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuavam a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus moradores de Jega, assim continuavam a viver com eles em Jega. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Nalol. Os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os moradores de Aco, nem de Sidom, nem os de Alabe, os de Aquizib, os de Elba, os de Afeca e os de Reob. Os Aseritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. A tribo de Naphtali não expulsou os moradores de Bet-Semes nem de Bet-Anak, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anak ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para a região montanhosa. Não os deixaram descer ao vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas regiões, nas montanhas de Eres, em Ajalon e em Shalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu. Os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida de Acrabim e desde Selá para cima.
capítulo 2. O anjo do Senhor foi de Gigal a Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito e trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a seus pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem seus altares. No entanto, vocês não obedeceram a minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso, também eu disse: Não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel que foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. Depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, e que os havia tirado do Egito, seguiram outros deuses povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos ladrões e os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhe tinha dito, como lhe havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com os outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência e aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes citava juízes, o Senhor estava com os juízes e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daqueles juízes. E o Senhor se compadecia deles antes de seus gemidos, por causa dos que os afligiam e os oprimiam. Mas, quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornaram piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhum das suas práticas, nem as suas obstinações. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porque esse povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Também eu não os expulsarei, mas de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas, vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram. Assim, o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Louvado e engrandecido seja o Senhor por essa palavra. Que o Senhor abençoe sua vida. Que você entenda que é pela obediência à palavra do nosso Deus que tudo acontece. Não há outro meio, porque a obediência àquilo que o Senhor deixou e o Senhor colocou
a cada um de nós. Senhor, abençoe sua vida. Eu peço que você, enquanto toma o seu cafezinho agora no final, você possa clicar aqui para inscrever no canal. E aqui do lado aqui, vão ter os dois vídeos. Um para plano de leitura anual e o outro da live de ontem, da live de sábado, do último sábado, no caso ontem, e foi uma bênção. Foi uma bênção. Espero que você não demore de escutar. Você vai lá, não esquece, curte, compartilha, comenta, e o Senhor os abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.